Mentes informadas, ondas de informação, transferência de consciências arquetípicas e outras infinitas possibilidades. Hélio Couto. Leia esta nota integralmente antes de solicitar adesão ao processo de ressonância harmônica. A ressonância harmônica não é um ato médico, psicoterapia, psicanálise, pensamento positivo, feitiçaria ou magia. A ressonância harmônica é um processo que se utiliza de ondas de informação que limpam gradativamente crenças limitantes e inserem no indivíduo novas informações para alavancar seu crescimento em todas as áreas. É uma ferramenta que serve a propósitos evolutivos conscienciais e espirituais. A ressonância harmônica, dentre outras coisas, fornece ao seu corpo uma oportunidade de retornar ao seu estado ideal de equilíbrio, à sua vibração natural de saúde. Entretanto, recomendamos que você consulte um médico em todas as questões relativas à sua saúde. Desaconselhamos que os usuários da ressonância harmônica interrompam parcial ou totalmente quaisquer tratamentos médico ou psicológico aos quais estejam sendo submetidos. Seus médicos e prestadores de cuidados de saúde devem continuar a monitorar a sua saúde e recomendar eventuais modificações no seu tratamento. Nunca retarde a busca de atendimento médico baseado apenas na sua interpretação sobre o conteúdo do material oficial da RH, disponibilizado no site. Nada do que é explicado nos livros, áudios, artigos e palestras é destinado a substituir os serviços do seu profissional de saúde. Neste trabalho, não fazemos promessas e não damos nenhuma garantia a respeito de quaisquer questões, incluindo as referentes à saúde dos usuários. Você é o único responsável por seus cuidados de saúde e qualquer ato contrário a isso é de sua total responsabilidade. Hélio Couto. Consciência compartilhada, canalização. Algumas pessoas estão fazendo seu primeiro contato com o que denominam transferência de consciências, algo tão inovador entre vocês que parece inverossímil a princípio. O processo é muito simples de se entender na sua essência, contudo, o grande problema é aceitar que isso seja possível. Todas as novidades geradoras de impacto apresentam um tempo de latência até serem compreendidas, aceitas e absorvidas pelas pessoas. Em se tratando de consciência, a situação se agrava. A maioria não sabe sequer o significado da palavra, e os poucos estudiosos do assunto se debatem em intermináveis discussões filosóficas, místicas e científicas sobre o tema, sem imaginar que algo tão sutil possa ser transferido para um ser humano, como se fosse um simples arquivo de música. A consciência é aceita como a essência de algo ou alguém, sua marca registrada. Portanto, a grande maioria pensa ser este um tesouro pessoal e intransferível por lei, algo que não pode e não deve ser compartilhado de forma alguma. O assunto é mais complexo que isso, e já é tempo de tomarem as primeiras lições. Só existe uma única consciência que dá origem às demais, sem delas se separar. Essas são extensões da original, como ramos de uma árvore conectados ao tronco. A consciência ramo, através de suas infinitas experiências, em diferentes dimensões da realidade, vai adquirindo uma vasta quantidade de informação, que é armazenada para sempre, o que por sua vez alimenta a consciência origem, promovendo sua expansão infinita. É como um grande arquivo repleto de dados que retrata tudo o que aquela consciência viveu durante toda a sua existência. Através de um processo de duplicação, parte ou todo o conteúdo de uma consciência pode ser transferido para outro ser. Não nos cabe aqui dizer como isso é realizado,
pois se trata de um poder que ainda não deve ser compartilhado. Visto o atual grau de evolução da humanidade, seria o mesmo que dar uma arma de fogo carregada a uma criança. A evolução do conhecimento humano sempre se fez à custa de inovações recebidas por inspiração de seres de outras dimensões e de não terrestres. Não há um invento ou descoberta sequer na história que não tenha sido captado ativamente do campo quântico de informação ou recebido passivamente por intermédio de seres mais evoluídos. Não é diferente no caso da transferência de consciências, ou acham que algo assim nasceria de uma mente terrena. Retornemos ao processo em si. O indivíduo que recebe a consciência de outro ser, definiremos esse como receptor. Terá anexado o arquivo de informações da consciência transferida. Definiremos essa como matriz, diretamente ao seu banco de dados. Não há chance de haver emaranhamento das informações, das diferentes consciências, já que cada uma permanece no seu próprio locus consciencial. Cada uma ocupa seu lugar no espaço, como uma mistura de água e óleo. Temos de esclarecer isso porque alguns de vocês temem que a consciência transferida venha a dominar a sua própria, como um vampiro ou qualquer outra entidade que se apossa de seu corpo e mente, num processo sem retorno de desorganização da individualidade, um estado correspondente a um sistema como o vírus. Fisicamente falando, não é possível que ocorra tal domínio. Há um comando maior que seleciona qual arquivo será utilizado, em que extensão e momento. É a própria consciência do indivíduo receptor quem regula a mescla ideal para cada situação que se apresenta. Ao receber uma consciência inteira, o receptor adquire todas as memórias, experiências, aspirações, inteligência, capacidades, sentimentos, índole e talentos da matriz. Tudo fica à disposição como numa grande biblioteca, onde qualquer informação pode ser acessada instantaneamente. Quanto mais se utiliza, mais incorporado fica. A experiência vivida pelo receptor pode variar muito de acordo com as características da matriz que ele recebe e na dependência de vários fatores, como seu grau de consciência e sensibilidade, para perceber mudanças sutis que advêm do processo. O interessante é que quanto maior o número de consciências transferidas, maior será a capacidade de utilização das mesmas pelo receptor e maior a sua capacidade de receber novas consciências. Trata-se de um fenômeno de agregação potencialmente infinito, que propicia ao indivíduo enxergar a realidade com múltiplos olhos, um para cada situação de vida diferente. É como ter uma equipe gigantesca de especialistas em todas as áreas, diuturnamente a seu dispor. Qual governante não daria tudo por uma equipe assim? Com o passar do tempo, as diferentes consciências anexadas movimentam-se freneticamente no campo de consciência do receptor, numa dança espetacular, num entra e sai de cena instantâneo e automático, disparado apenas pelo simples focar de sua atenção. O resultado que se obtém de tal interação é um fluxo contínuo e coerente de ideias, sentimentos poderosos, palavras adequadas e ações precisas para cada situação que se apresenta ao indivíduo. Um processo elegante e eficiente de se atingir a excelência do ser. Em contrapartida, a matriz tem a oportunidade de vivenciar novas experiências através do receptor, de atuar em contextos diferentes, o que permite também a sua própria expansão. Portanto, a transferência de consciências é uma via de mão dupla, onde todos saem ganhando, já que toda troca gera crescimento. E diga-se de passagem, um crescimento sem limites.
Dá para imaginar como é valioso para uma consciência poder mergulhar na terceira dimensão, sem a obrigatoriedade de encarnar e tornar-se um conselheiro nas áreas que domina com perfeição? Poder rever questões que envolvam estratégias, negociações e conquistas, dando o melhor de si e sair dos livros de história e viver novamente um tempo real. É magnífico poder inspirar a tomada de decisões com o mesmo pulso firme de antes, estendendo os domínios em novos cenários eternamente mutantes. Este é o processo que permite a um general da antiguidade discorrer sobre um tema atualíssimo, com a mesma desenvoltura com que, em sua época, falava de política e conquistas. Caio Júlio César, canalizado em 27 de janeiro de 2012. Prefácio. Mentes Informadas é um compêndio sobre ressonância harmônica. Trata-se de um excelente guia tanto para aqueles que fazem o primeiro contato com a matéria quanto para os que desejam se aprofundar no assunto. Nasceu da necessidade de reunir as informações e experiências que venho coletando em 50 anos de pesquisas nesta vida e transmitindo através de artigos, entrevistas, palestras e cursos, além de fornecer novos dados científicos que ajudam o leigo a compreender essa experiência na Terra. Não pretende ser um livro definitivo, pois as pesquisas de campo que realizo nunca cessam. Sempre haverá atualizações e novas abordagens para os velhos problemas. Aqui temos mais um registro deste trabalho que, juntamente com o material já publicado por mim, deve ser a única fonte fidedigna de pesquisa sobre o tema ressonância harmônica. A obra objetiva manter intacta a espinha dorsal desse trabalho, mesmo sabendo que interpretações sobre o que eu digo e escrevo irão surgir, como já vem surgindo. Isso é inevitável, posto que é arquetípico. A parte 1 disseca a ressonância harmônica. Sabendo que a maioria das pessoas tem por hábito pular os históricos e ir diretamente para o tema de interesse, não aconselho que isso seja feito aqui, caso queiram saber de antemão em que terreno estão pisando. Neste bloco são abordados os aspectos conceituais e práticas da ferramenta, incluindo os objetivos da ressonância harmônica, que vão do casa, carro, apartamento ao infinito e além. Na parte 2, desfilam as infinitas possibilidades de aplicação da ferramenta. As aplicações vão do material ao espiritual, da resolução de problemas em diferentes áreas da vida à implementação de novas habilidades. Tudo isso para propiciar às pessoas a superação dos seus limites e o crescimento contínuo rumo à ousada meta de povoar o planeta com uma nova e melhorada versão de nós, os meta-humanos. E quem tem olhos atentos sabe que a Terra necessita urgentemente desse upgrade. A parte 3 é um livro dentro de outro. Neste setor são explorados os pilares científicos da ressonância harmônica, tendo como destaque a mecânica quântica. São explicados os experimentos mais importantes e seus significados. Isso facilita muito o leitor, já que contém um hall de informações que lhe custaria anos de pesquisa. Depois de estudar atentamente seu conteúdo, não há mais como se justificar, alegando desconhecimento sobre o funcionamento do universo ou como criar a própria realidade. A parte 4 exige atitude receptiva por parte do leitor, mas ainda que a seção anterior. Informação e consciência são territórios ainda mais áridos que a mecânica quântica. No entanto, após serem sistematicamente desbravados, terá de se chegar ao oásis, à fronteira do conhecimento humano. Neste ponto ocorre o salto quântico de uma civilização, quando ela entende e aceita que tudo no universo é consciência, energia e informação. O estudo desse tema é capital para se compreender a realidade última e como ser um co-criador deliberado da própria vida.
Na parte 5 são descritos os mecanismos que levam os seres humanos a atrasarem indefinidamente seu processo evolutivo, pela criação de obstáculos ao próprio crescimento. No meu entender, essa é uma parte muito importante do livro, pois nos revela onde mora o inimigo e a estratégia para neutralizá-lo. Como costumo dizer, é onde está o nó da coisa. Uma vez desatado, não há justificativas que impeçam o ser humano de cumprir seu glorioso destino de co-criador consciente. Desmascarados os truques do ego para manter o domínio, o leitor torna-se apto na parte 5 a dar mais um passo, reconhecer a Matrix, que o mantém prisioneiro em celas sem grades, o sistema que escraviza e se alimenta do medo que os humanos vibram quando se sentem separados do todo. Nesta parte, explica-se a natureza da realidade, o que de mais importante devemos conhecer sobre a dinâmica do universo, se quisermos nos libertar do programa que há milênios nos seduz com bifes suculentos e damas de vermelho. É urgente que a humanidade dê um salto consciencial, que se renda à vontade do todo e se empenhe ao máximo em transformar a situação atual do planeta. Esta é a única chance que temos de criar uma civilização onde fome, doenças, guerras, violência e exploração dos mais fracos fiquem confinados para sempre nos livros de história. A revolução quântica está declarada.